Deus está te dando uma nova chance. Recomece. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19 diz: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Tudo aquilo que não é dito não é óbvio. Existem coisas que já sabemos, mas que precisam ser relembradas, pois o fato de sabermos não significa que aplicamos. Tem algumas pessoas que sabem muito da Bíblia, mas não conseguem viver uma vida sobrenatural, porque o que muda sua história não é a quantidade de versículos que você sabe, mas é a quantidade de versículos que você vive. Temos que tomar cuidado e não pregar aquilo que não vivemos, porque discursos podem convencer hoje, mas o que muda a história de alguém é a verdade. Algumas perguntas para você. Quanto vale um recomeço? Quanto vale uma segunda chance para uma família que está por um fio? Para um casamento que está à beira do divórcio? Para um empresário que está à porta da falência? O Evangelho é a boa nova, ou seja, aqueles que eram escravos não são mais, pois em Cristo são filhos. Aqueles que eram cativos pelo pecado, em Cristo agora são libertos. Aqueles que eram cativos pelas doenças, em Cristo podem experimentar a cura. A grande verdade é que nem sempre entendemos que tudo isso já foi liberado para nós. Estamos à espera que algo aconteça. Mas eu vou te lembrar algo primordial. Aquilo que precisava acontecer já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus, de braços abertos na cruz, declarou: está consumado. E agora mesmo, ele pergunta para você: quanto vale o novo começo? Quanto vale voltar a sonhar? Quanto vale voltar a dormir? Tem coisas que só valorizamos depois de chegar ao ponto de quase perdermos. Por exemplo, uma pessoa que está em um leito de hospital e com uma vontade louca de voltar para casa e fazer a mesma coisa simples que fazia, como tomar um café ou sair com os filhos. O mais importante quando isso acontece é a pessoa ter o entendimento de que aquela é a sua segunda chance. Começar de novo, fazendo as coisas simples que fazia, porém com um novo olhar. Alguns momentos em nossa vida são como marcos históricos e precisamos de tempo em tempo acessar esses momentos. Não é para ser nostálgico, é ter memória, porque quem tem memoriais de gratidão consegue lembrar aonde estava e o que Deus fez. Consegue lembrar aonde estava e que Deus o curou. Não coloque um ponto final onde o autor da vida continue escrevendo. Pessoas podem dizer que você não vai conseguir se reerguer, que o seu casamento não vai conseguir ser restaurado, mas entenda que às vezes queremos saber o final da história de pessoas que nem sabem a respeito da sua própria história. Só quem sabe o final da história pode dizer para nós quando ela termina. Uma das coisas que mais tem roubado de nós a celebração por aquilo que Deus já fez é ficarmos sempre ansiosos com aquilo que ainda Ele pode fazer. Com isso, estamos sempre preocupados com aquilo que vai acontecer, a estação que ainda vai surgir. Mas entenda, já está acontecendo. Você já está vivendo algo que em algum momento parecia impossível viver. Ingratidão gera esterilidade. Se você parar para pensar em pessoas que são amargas, poderá perceber que elas são movidas por ingratidão e por isso nunca conseguem frutificar algo novo. Porque um solo que não tem gratidão não tem as vitaminas necessárias
para frutificar. A gratidão é você reconhecer o que Deus fez no passado. Então você está pronto para receber o que Deus quer fazer no seu futuro. Quando Adão chega ao Éden, tudo já está estabelecido, pois Deus estabelece um ambiente antes de colocar o homem, porque Ele sempre prepara o que precisamos antes de nos colocar nessa nova estação. E quando Adão chegou lá, ele não plantou uma árvore sequer, mas todas elas estavam disponíveis para ele. Assim Deus estabeleceu um princípio. Preste atenção nisso. Quando você está com Ele, quando a sua dependência está nele, quando você está vivendo no ambiente que Ele gerou para você, primeiro você colhe do que Deus já preparou e depois você replanta. Agora, essa dinâmica muda depois que o homem cai, pois agora você vai ter que colher do suor do seu trabalho. E Deus estabelece uma nova dinâmica. Se você não plantar, não vai ter o que colher. A grande questão é que em Cristo, as realidades que o pecado roubou de nós foram restabelecidas. O problema de vivermos debaixo de uma nova aliança sem termos consciência dela é que podemos estar em um tempo em que Deus está se movendo de uma forma nova e estamos tentando funcionar de uma forma antiga. Como, por exemplo, ainda estamos tentando fazer por merecer aquilo que jamais mereceríamos. Ainda estamos trabalhando demais e deixando a família de lado, sendo que quem mantém a nossa casa é Deus. Quando entendemos isso, descansamos na certeza de que primeiro Deus abençoou para depois você plantar. Sem perceber, negociamos aquilo que é inegociável. Acabamos colocando preço naquilo que não tem preço. A graça não tem a ver com esforço para receber. A graça tem a ver com o favor de Deus, porque já recebemos. Isso se aplica na vida de uma maneira simples. É como entender que Ele é a nossa segurança, confiança, esperança, província. E se não fosse por Ele, não estaríamos de pé. A Bíblia diz que Ele é quem faz em nós e gera em nosso interior tanto o querer quanto o efetuar. Até a porção de fé que temos em Deus, é Ele quem nos dá. Precisamos ter consciência de que existe esse lugar de descanso, de confiança. Só que quanto mais lembramos do que Deus já fez, mais convicção temos das próximas estações. Essa gratidão aumenta à medida de que lembramos onde estávamos e onde estamos agora. Só se vive uma vez. Só existe uma vida para viver. O que você está fazendo com a única vida que tem? Essa mensagem pode ser a nossa última. E nós não devemos viver a partir de um medo do que pode acontecer, mas sim viver a partir de um entendimento do que já está acontecendo. Devemos contemplar as coisas como se fosse a última vez. Quando tomamos posse disso, conseguimos degustar o que Deus está fazendo. Às vezes nos encontramos tão infelizes, pois estamos com um modo comparativo ativado em nossas vidas. Esse modo deve ser desligado para que o modo contemplativo tome o seu lugar. Jesus não conhece quem faz, Ele conhece quem se tornou, porque você só consegue se tornar em um ambiente de intimidade. Para se tornar filho, você precisa sentar na mesa do Pai. Ficamos escandalizados com o filho pródigo, com a falta de noção dele, quando ele pega as suas coisas e vai embora. Mas o pior é o filho que permanece, porque ele continua em uma perspectiva de auto-justificação. Você, que é pai ou mãe, entenda que o amor que você sente pelo seu filho nem chega perto do amor de Deus por você. Esse amor que foi capaz de invadir o inferno para trazer você de volta. Deus quer fazer mais do que você imaginou, do que você pensou, do que você já penetrou em seu coração.
No livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19 diz: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. 10 homens tiveram um encontro com Jesus e foram curados, mas só um voltou para falar. O que aprendemos com essa história é que o fato de recebermos de Deus não significa que caminhamos com Ele, e caminhar com Ele não significa ter plena revelação do que Ele é. Não tem como caminhar ao lado de Deus sem usufruir plenamente de quem Ele é. Muitos estão em uma igreja e não vivem plenamente as promessas que Deus tem. Tudo aquilo que você já sonhou para você, para a sua casa, todo sonho que você tem, todo milagre que você espera, não se compara com aquilo que Deus ainda deseja fazer. Quando chegamos no limite da nossa imaginação, ainda não chegamos nem no início da imaginação de Deus. O que Deus nos deixa claro é que mesmo que se demorássemos toda a eternidade, não conseguiríamos acessar a riqueza de detalhes que Ele colocou em cada coisa que criou. Por mais que você possa desenhar o seu futuro, não se compara com os desenhos que Ele já fez para você. Como diz o pastor Tiago Brunet, às vezes nós desejamos coisas grandes, mas a nossa visão para enxergar o futuro em Deus é infantil. Não temos que tentar entender a complexidade do que Deus preparou para nós, pois você não foi chamado para entender, você foi chamado para usufruir. Então não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Tem coisas que Deus vai fazer através de nós e em nós, que não vai fazer sentido, mas Ele nos diz para não deixar o sentido limitar aquilo que Deus pode fazer. Ele não se move segundo a voz, segundo o natural. A essência dele se move a partir do sobrenatural. É quando o natural se rende ao sobrenatural que Deus se revela. O mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora é aquele que reina sobre o mundo hoje. Você precisa de um renovo. Renovo significa galho novo que brota no topo de uma árvore recém-cortada e que dá origem a uma nova árvore. E essa nova árvore cresce mais forte. Quando Deus fala que tem para nós um renovo, quer dizer que por mais que algumas coisas tenham sido cortadas lá na sua base, Ele não precisa que você vá para outro lugar para fazer. Ele faz no mesmo lugar. Deus não precisa que mudemos coisas para que Ele faça. Existem pessoas que mudam de lugar, cidade, emprego, esposa e nada muda. Porque Deus não quer que você mude as circunstâncias externas. Ele quer transformar você por dentro. Não tem a ver com o lugar que você está, e sim em quem você tem se tornado. É exatamente no lugar onde você foi humilhado que Deus quer fazer o novo. Deus pega aquilo que parece loucura para os homens e renova com o poder dele. E aquilo que parece loucura para o mundo, para os que creem, é poder dele. Aquilo que um dia tentou paralisar a sua vida vai ser um novo começo.
Creia e tome posse desta palavra. Deus tem um plano mais que perfeito para a sua vida e quer realizá-lo a partir de hoje. Apenas decida e comece de novo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, peço a Ti no dia de hoje um despertar nos corações de todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, vindo diretamente do Seu trono de glória para seus filhos e filhas. Pai, muitos cativos presos ao passado, paralisados na vida, perdidos e sem saber por onde começar. Que o Seu Santo Espírito toque nesses corações aflitos, gerando em cada um deles o desejo de recomeçar, o desejo de experimentar um novo em Cristo Jesus, que já está disponível para todos nós. Que hoje a mudança aconteça, que hoje vidas sejam transformadas, que hoje haja um recomeço. Uma história começa hoje, Pai, uma história de amor, de superação e de fé. Consagro no Seu altar, Senhor, todas essas almas sedentas de Ti e prontas para recomeçar contigo. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ouve a voz de Deus? Como ser sensível à voz de Deus? No livro de João, capítulo 5, versículos 24 e 25 diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Você já se perguntou como ouvir a voz de Deus e saber se Ele fala comigo? Acredito que essa seja a principal dúvida dos cristãos. E por isso essa mensagem vai ajudá-lo a ter uma vida de comunhão com Deus e principalmente equilibrada. Muitas pessoas questionam que nunca sabem se Deus realmente está falando com elas. Com isso ficam confusas e nunca têm coragem de tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que ouve até demais. Eles falam: Deus me disse para fazer isso e aquilo. Porém, um tempo depois, os vemos fazendo algo que contraria aquela direção de Deus. Com isso, fica difícil acreditar que Deus realmente deu alguma direção a essas pessoas. Diante desses dois extremos, os que nunca ouvem e os que ouvem demais, é importante saber que no mundo há muitas vozes e precisamos discernir quais são elas. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, versículos 10 e 11. Sem dúvida, há diversos idiomas, vozes no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Realmente, há muitas vozes no mundo, incluindo a minha e a sua. Os cientistas dizem que falamos em pensamento com nós mesmos, mais de 120 palavras por minuto. Além disso, temos outras vozes que afetam diretamente a nossa vida: o celular, a televisão, filmes, pessoas, pastores, demônios, etc. E no meio de todas essas vozes está a voz de Deus. Agora preste atenção no versículo 33 de 1 Coríntios 14. Diz assim: Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz.
É interessante observarmos que hoje a maioria das pessoas estão confusas e não tem paz. O mundo está confuso, cristãos estão confusos e até mesmo os líderes estão confusos. Essa é uma característica do nosso tempo. Mas por quê? É que atualmente absorvemos mais informação em um mês do que nossos bisavós em todas as suas vidas. Por exemplo, se acontece uma guerra, nós sabemos. Se há terremotos, descobertas científicas, nós sabemos. Antigamente, essas mesmas coisas ocorriam, mas ninguém sabia. Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. E como conseguiremos ser bem-sucedidos, criar nossos filhos, descobrir o nosso chamado, sem ouvir a voz de Deus? Veja essa experiência que Elias teve com Deus em 1 Reis 19, versículos 11 a 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabemos que Elias foi um grande homem de Deus. No entanto, aqui o vemos fugindo, pois estava confuso, frustrado, desencorajado e com medo. Ninguém está isento disso, nem mesmo uma pessoa íntima de Deus. Então o Senhor o chamou para fora e veio um vendaval, terremoto e fogo, mas ele não estava em nada disso. Agora imagine Elias naquele ambiente destruidor. Toda aquela situação estava demonstrando o interior dele, cheio de turbulência. Mas depois de todo aquele barulho, tudo se acalmou e Deus veio como uma brisa suave. Quando Elias encontrou a paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus. Esse texto nos ensina algo muito importante. Deus não compete com a confusão e é impossível escutar a voz dele se estivermos agitados em nosso interior. Diante disso, vamos falar sobre diversas maneiras que você pode ouvir a voz de Deus. Primeiramente, a voz audível. No livro de João 12, versículos 27 a 30 diz: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu diz que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Perceba aqui que todos escutaram, mas somente Jesus reconheceu. Alguns acharam que tinha sido um trovão e outros pensaram que um anjo tinha falado com eles. Essa maneira de Deus falar acontece somente em casos muito específicos. A segunda forma de ouvir a voz de Deus é através do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Essa é a maneira mais comum que Deus usa para se comunicar conosco. Ele fala em nosso espírito e muitas vezes podemos pensar que seja apenas um pensamento, uma coisa da nossa cabeça. Por isso é importante estarmos em comunhão com Deus, para discernirmos se essa voz em nosso interior vem do Espírito Santo. A terceira forma que podemos ouvir a voz de Deus é através dos sonhos.
No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20 diz: Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus falou com José através de um sonho, mas não vá ao extremo dizendo que todo sonho é de Deus. Isso é perigoso, porque não somos guiados por sonhos, mas pelo Espírito Santo. A outra forma de ouvir a voz de Deus é através de profetas. No livro de Atos, capítulo 11, versículos 27 e 28 diz: Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Deus ainda usa os profetas, mas temos um grande problema aqui. Existem diversos cristãos que correm atrás de profetas e querem ser guiados por eles em tudo. Vivem em função do que eles falam e não criam uma relação pessoal com Deus. A quinta forma de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Nesse texto, Pedro fala dos livros dos profetas para confirmar o momento que ele ouviu a voz audível de Deus no Monte da Transfiguração. Ou seja, nada pode conflitar com a Bíblia. Ela é a base para todas as outras formas de comunicação de Deus. Ela não pode ser contrariada. Agora, nem toda palavra da Bíblia, mesmo sendo verdade, será a verdade para você hoje. Então, tome cuidado com esse método de abrir a Bíblia em uma página e ler como se Deus estivesse falando com você. Crie o hábito de ler e meditar diariamente a palavra de Deus e seja renovado. A sexta forma de Deus falar conosco é através de pregações. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 36 e 37 diz: Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Nesse texto, Deus usou a pregação de Pedro e as pessoas sentiram um arrependimento profundo. Alguns são extremos por pensar que essa é a única forma de Deus falar. Outros são mais radicais ainda por pensar que Deus só pode falar com eles através dos pastores, pregadores, padres ou missionários. A sétima forma que Deus fala conosco é através de um evento sobrenatural. No livro de Atos, capítulo 7, versículos 31 e 32 diz: Vindo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Aqui lemos a respeito de Moisés e a sarça. Assim que ele foi examinar aquele evento, Deus falou com ele. Por isso, fique atento ao sobrenatural. Se você perceber que Deus está agindo, use a sua fé e peça para Ele falar com você. A oitava forma que Deus pode falar conosco é através dos anjos. No livro de Atos, capítulo 5, versículos 19 e 20 diz: Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse:
Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Há muitas experiências assim hoje, porém existe um extremo de pessoas que veem anjos em todos os lugares, quando na verdade elas se baseiam apenas em sentimentos e não em experiências reais. A nona forma de Deus falar conosco é o inesperado. Em 2 Pedro 2,16 diz: mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Isso significa dizer que Deus fala como quer e de um modo que muitas vezes não esperamos. Ele pode usar filmes, músicas, livros, pessoas até que não servem a Deus, entre outras. Não há limites para Deus. Mas talvez você se pergunte: como eu posso saber se a voz vem de Deus ou não? Saiba que quando Deus quer falar com você, Ele quer que você esteja confiante. Então, Ele usará mais de uma maneira para fazer isso, ou confirmará o que disse anteriormente. Por exemplo, se Deus falou com você através de um sonho, pode ser que Ele envie um profeta para confirmar o sonho. Talvez isso demore dias, meses ou até anos. Não importa. Ele quer que a sua fé aumente para que sejam cumpridos os propósitos dele através da sua vida. Se há confusão, não é Deus. Ele não brinca com você dizendo: vai para lá e depois vem para cá. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos criar intimidade com Ele. Deus fala conosco, porém, devido à correria em nosso dia a dia e principalmente da nossa mente atribulada, não criamos sensibilidade para ouvi-lo devidamente. Precisamos limpar toda a sujeira entranhada em nossa mente, renovando-a à luz da palavra de Deus, e com isso, ter ouvidos para ouvir as maravilhas que Ele tem para nos dizer. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, no dia de hoje peço a Ti que ilumine mente e corações. Muitos de Seus filhos e filhas que oram comigo neste momento desejam ouvir a Sua voz. Ainda, outros acham que estão ouvindo-a, porém estão ouvindo aos seus próprios sentimentos. Senhor, que eles criem a consciência que para adquirir essa sensibilidade, precisam criar intimidade contigo. Ilumina-os neste momento, Pai, através da Sua graça e misericórdia, que a partir de hoje suas vidas sejam transformadas e que a sede de Ti aumente para que eles o busquem com todas as forças e entendimento. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você precisa de libertação ou de ocupação? Essa mensagem é um despertar para a sua vida. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45 diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Um dos maiores perigos que temos vivido sem perceber é falarmos a respeito de libertação, mas não entendermos a necessidade de ocupação. Tão importante quanto a libertação do que nos prendia, tão importante quanto a liberdade com relação àquilo que nos paralisava quando temos novos pensamentos e entendimentos,
Tão importante quanto rejeitarmos aquilo que era a nossa história até Jesus entrar nela, tão importante quanto tudo isso que falamos é entendermos hoje que depois que somos esvaziados do pecado, algo agora precisa ser preenchido em nós. A palavra de Deus no início da mensagem é muito poderosa. Ou seja, quando uma casa desocupada é varrida e colocada em ordem, aos nossos olhos está tudo bem. E quando achamos que está tudo bem, corremos um grande perigo e acabamos paralisando a nossa jornada de fé. Precisamos entender que quando focamos para transformar a nossa vida exterior, com relação à nossa estética, dinheiro, vida sentimental, enfim, nas coisas deste mundo, acabamos esquecendo que aquilo que é externo não se compara com aquilo que Deus deseja fazer dentro de nós. Aquilo que o Evangelho tem para nós não tem a ver com Cristo nos fazer parecidos com cristãos. Tem a ver com Cristo nos tornar parecidos com Ele. A palavra nos diz que não tem a ver só com desocupar aquilo que te preenchia. Tem a ver agora com uma nova realidade de preencher você a partir de hoje. Não tem a ver só com abrirmos mão do pecado. Tem a ver, sabe com o quê? De sermos cheios da novidade de vida que só existe em Jesus. Não tem a ver com o discurso eu pecava, não peco mais, eu fazia, mas não faço mais. A Bíblia diz que o nosso testemunho não vai ser construído a partir daquilo que não nos tornamos, não fazemos, mas a partir daquilo que agora, junto com Ele, você constrói. Tão importante quanto desocuparmos aquilo que nos preenchia é entendermos que agora algo novo precisa ser colocado em nós. É por isso que tudo aquilo que Jesus faz a partir da igreja, Ele faz depois que a igreja é revestida de poder. Revestimento fala a respeito de algo que já estava revestido, mas agora recebeu uma nova cobertura. Portanto, não dá para desejar os frutos do Espírito sem ter nascido do Espírito. Não dá para desejar viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus. Não tem como desejar cumprir o chamado de Deus sem ter sido chamado por Ele. Não dá para desejar fazer aquilo que é espiritual sem ter nascido do Espírito. Então, a palavra nos diz que se não nascermos novamente, não conseguiremos ver e acessar o reino de Deus. Também não tem a ver com a porção que vai ser derramada em nós, mas só é possível revestir algo que já foi revestido, ou seja, só é possível receber poder quando antes você recebe uma nova natureza. Só conseguimos experimentar a paz que excede todo o entendimento quando começamos a escolher aquilo que vamos ser revestidos. E só conseguimos confiar nesse revestimento quando temos convicção do preenchimento. Eu sei quem me preenche, por isso eu sei quem me reveste. Eu sei que em algum momento a natureza de Deus foi gerada em mim e por isso o caráter de Deus está disponível para mim. É assim que você deve pensar. Quando você entende que o poder de Deus está disponível para você, você entende também que pode tudo aquilo que Ele diz que você pode. Você entende que vai usufruir de tudo aquilo que Ele diz que você vai usufruir. Entenda que essa nova natureza não tem a ver com a conversão de religião, não tem a ver com mudança de bloco religioso. Por isso, não vai mudar a sua história se Cristo não mudar ela primeiro. O Anderson Silva disse o seguinte: muitas vezes a religião fica discutindo os lugares que podemos ou não entrar. E tem pessoas que não entram em lugares com medo de se contaminar. E o medo de não entrar em um ambiente com essa preocupação
só mostra que Cristo ainda não nos fez. Você só tem medo do que um ambiente pode fazer com você quando Cristo ainda não fez em você. Toda revolução exterior só acontece quando antes existe um preenchimento interior. Não tem a ver com aquilo que está ao redor de você. Jesus veio para reconstruir aquilo que está dentro de você. Jesus nunca exige de nós algo que ele não tenha dado primeiro. E esse é o grande choque entre a graça e a religião. A religião sempre vai te exigir. A religião cobra de você a bondade, mas a graça te faz uma pessoa boa. A religião te cobra santidade, a graça te faz santo. A religião te cobra generosidade, a graça te faz generoso. Porque nós não somos generosos pelo que fazemos, nós somos generosos pelo que nos tornamos. Pois você é nesse mundo aquilo que Jesus é. Não dá para ser como ele abrindo mão das características dele. Se você conhece alguém que se diz nascido de Deus, que não expressa a natureza dele, ou essa pessoa está te enganando, ou está se enganando. Algumas de suas orações nunca serão respondidas, porque Deus nunca vai abençoar algo que ele deseja que morra. Tem orações que fazemos, que pedimos para que Deus prospere algo que ele deseja que a gente já tenha aberto mão há muito tempo. Às vezes pedimos para que Deus faça algo que ele nem gostaria que tivéssemos começado. Tem muita gente cansada na jornada de fé, porque está tentando fazer para merecer, quando na verdade nós jamais merecíamos. Porque Cristo fez por nós e agora temos acesso a tudo aquilo que ele tinha direito. Mas isso só acontece quando você é preenchido por ele. Não tem a ver só com a libertação de um passo de fé. Tem a ver com o preenchimento de uma caminhada de fé. O problema de sermos só simpatizantes da fé é que passamos a vida inteira desejando coisas que nunca vão acontecer. Só preenchemos o banco da igreja, mas não deixamos Deus preencher o nosso interior. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E normalmente ouvimos essa passagem ou compartilhamos ela como se fosse Deus convidando alguém que ainda não o recebeu para deixá-lo entrar. Mas na verdade, quando a palavra diz isso, é de um momento completamente diferente, como Jesus batendo a porta de uma igreja, como se ele dissesse: Ei, igreja, vocês fecharam a porta e me esqueceram do lado de fora. O maior número de conversões que a história já experimentou no Brasil está acontecendo exatamente agora. Agora existe uma pergunta no ar: o que tem mudado através desses números? Eu respondo: nem tanto tem mudado, porque não tem a ver com o número de pessoas que têm professado a fé. Tem a ver com o número de pequenos cristos que têm se formado. A primeira vez que nós somos chamados de cristãos é quando a característica de Cristo começa a se expressar com tanta força através da igreja, que as pessoas percebem que cada um daqueles que professam é exatamente como ele é. Como se fossem a miniatura de Jesus passeando nas ruas da cidade. A pergunta que eu faço é: quanto temos nos parecido com Jesus ao longo dos últimos anos? Alguma coisa mudou nessa porção? Será que você é mais generoso do que era há 2 anos atrás? Você é mais bondoso do que antes? Você é mais apaixonado agora? Você é mais aquebrantado do que era? Você está mais disponível para Deus do que estava há 2 anos atrás? Se continuamos da mesma forma que estávamos há alguns anos, significa que a nossa caminhada com Deus não tem transformado o que nós somos.
E esse é o problema, de nos tornarmos apenas simpatizantes da fé. Gostamos da música cantada, da palavra ministrada, mas se isso não mudar o que somos, a nossa fé não tem sentido. O tipo de evangelho que Jesus morreu para que fosse compartilhado fala a respeito das boas novas. A boa notícia de Deus para a criação é que aquilo que havia sido perdido pelo pecado foi resgatado pela cruz. Aquilo que não estava mais disponível para a criação, agora novamente foi disponibilizado. Um avivamento sobrenatural vai acontecer, mas são necessários 4 pilares: adoração, oração, palavra e jejum. Quando esses 4 pilares se estabelecem, é impossível conter o avivamento da igreja. Na sua caminhada de fé, você tem usado esses 4 pilares? Você pode não experimentar aquilo que Deus tem para você se você não se entregar na medida que Ele espere que você se entregue. O ano está acabando e começa agora o período de expectativa, de traçarmos planos, fazermos rabiscos, de prometermos coisas para nós mesmos que nos últimos 10 anos não fizemos. E a grande verdade é que tão importante quanto a expectativa que você tem para o novo de Deus, tem que ser a expectativa que você tem para o único capaz de estabelecer um novo sobre você. O interessante é que em todas as culturas, em todas as épocas, em todo momento da história, sempre houve adoração, porque a adoração faz parte de quem nós somos. Nossa natureza é uma adoração. Por isso que os índios adoram o sol e a lua. Por isso que os egípcios adoravam no seu tempo. É por isso que nesse exato momento existem pessoas adorando a todo tipo de coisa. Existe um princípio em relação à adoração. Nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Então a grande verdade é que em todo o tempo, em toda a criação, a pergunta que precisa ser respondida não é se adorarmos, mas ao que estamos adorando. A necessidade que a criação tem de adorar algo é, por exemplo, quando Moisés sobe ao monte para ouvir algo de Deus. Ele fica alguns momentos lá e já é o suficiente para que o povo produza para si algo passivo de ser adorado. É simples, às vezes sem perceber, estamos esvaziando o trono de Deus e colocando outros deuses no seu lugar. Em grande parte, o nosso conforto tem roubado de nós o desejo pelo nosso propósito. Você está confortável demais a ponto de querer queimar com Jesus. Você está suprido demais a ponto de querer desejar Jesus. Você está bem demais a ponto de procurar Ele. Mas uma notícia que te dou é: Jesus não é um remédio na prateleira que buscamos quando estamos doentes. Ele não é um dos empréstimos do banco que buscamos socorro quando estamos em crise. Jesus não é um terapeuta familiar que chamamos para dentro de casa só quando o casamento está no fim. Ele não é uma psicóloga infantil que pedimos ajuda para criar os nossos filhos, quando negligenciamos por anos o sacerdócio. Jesus não é a nossa última opção. Ele precisa ser a primeira delas. Quando negligenciamos todos esses pilares ao longo de toda a nossa jornada de fé, nos assustamos com o rumo que algumas coisas estão tomando. A grande verdade é que de repente leva muito tempo para acontecer. Se você quer viver o que vivia, esteja disponível como você estava. Queima como você queimava, pois não faz sentido estarmos no corpo sem desejar queimar por ele. Algumas áreas de sua vida estão dormentes, mas Jesus te diz hoje que não morreu naquela cruz para você experimentar em partes o que ele liberou para você. Aqueles que estão nele vão experimentar plenamente aquilo que nele habita toda a vida. Toda a característica disponível no caráter de Deus continua disponível para nós hoje.
um povo que prospera, um povo que é santo, assim como ele é santo, um povo que não se intimida com as retaliações, um povo que não se justifica. Existe um poder tão grande que até mesmo no silêncio, quando precisamos nos justificar, nos calamos e Deus compra a nossa briga. Sabe por quê? Porque existe decisão. O evangelho só acontece quando existe decisão, porque você só vai viver o novo quando você cortar fora aquilo que te impedia de fluir. Quando ouvir conselhos, ouça de alguém que está em lugares que você ainda não chegou, porque uma das coisas que mais fazemos quando não sabemos nada, mas achamos que já sabemos tudo, é nos cercar de pessoas que não sabem nada também, mas acham que sabem onde estão indo. Se você quer saber quem você é, não se preocupe em ouvir de quem está do seu lado, mas ouça daquele que já fala dentro de você, pois você é quem ele diz que você é. Você pode aquilo que ele diz que você pode. Você vai viver aquilo que ele diz que você vai viver. E cada uma dessas características já estão impressas dentro de você. Você é esperto. Existem milhões de mais espertos que você. Você é bonita. Existem várias mais bonitas que você. Você é bom. Existem milhares melhores que você. Então o seu real valor está na sua especificidade. Pois podem existir pessoas melhores que você, mas não existe ninguém como você. É por isso que identidade gera autoridade. Se você conhece a sua especificidade, de sua personalidade, da sua característica, da sua unção, da linguagem que você carrega, acontece algo incrível. Você não vai desejar ser mais ninguém além de quem você já é. Os ambientes que você frequenta só podem te afetar quando Cristo não te fez. O entendimento de quem você é faz com que a comparação não tenha sentido algum. Quando você ocupa o seu espaço na criação, não tem espaço para nenhuma outra coisa além da identidade de Cristo que já imprime você. Porque quando você começa a se comparar com o outro, é como se você estivesse dizendo para Deus assim: Deus, no seu lugar, eu teria feito melhor. A grande verdade é que precisamos nos despir de quem nos tornamos para experimentar quem Deus sempre quis que fôssemos. Sabe qual é o problema quando você está saciado de qualquer coisa e não daquilo que você precisa? É que quando aquilo que realmente te alimenta estiver disponível, você vai achar que já está satisfeito e não precisa de mais nada. Os sonhos que você tem, os projetos, aquilo que você carrega, pode ter sido gerado de você ou pode ter sido gerado de Deus. Você que escolhe. Se você quer se encher das promessas dos céus, então rejeita toda a palavra e proposta que não veio de lá. Se você quer se encher dos sonhos de Deus, então rejeita todo sonho que não veio dele. A forma de estarmos completamente imunes das propostas do inferno é quando estamos completamente cheios das promessas dos céus. É importante retermos dentro de nós as promessas que Deus fez, porque quando trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, não entramos em crise com aquilo que é desconhecido. É importante lembrarmos o tempo inteiro quem somos, porque quando você sabe quem você é, aquilo que se levanta contra você não te intimida mais. Como vencer o medo? Muda a alimentação dos seus pensamentos, porque o medo se alimenta da dúvida. Agora, a convicção se alimenta da certeza, e a única certeza que temos é das promessas que Deus fez. Então, sempre lembre das promessas. Se você quer saber o seu propósito, olhe para Jesus. Você vai dar continuidade ao que ele fez aqui, ao que ele começou na cruz.
O púlpito onde Jesus pregou o amor foi em uma cruz. O púlpito onde a verdade saiu do campo das ideias e invadiu a história foi em uma cruz. O púlpito onde aquele que dizia que era o caminho, a verdade e a vida e demonstrou que era o Messias foi em uma cruz. A Bíblia diz que quando ele foi crucificado e entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou e não existe mais separação entre Deus e a criação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque naquele púlpito Jesus pregou o amor. Se pudéssemos traduzir o que Jesus fez naquela cruz, é quase como se fosse o voto de um casamento. É como se Jesus, naquela cruz de braços abertos, completamente humilhado, completamente nu, completamente sem base de segurança, completamente exposto, vulnerável. É como se ele falasse: eu prometo amar você todos os dias que você existir. Eu prometo encher você da minha vida a partir do momento que você me aceitar. Eu prometo preencher todo o seu vazio. Eu prometo ser o colo que você precisa nos momentos de dúvida. Eu prometo cuidar de cada passo seu e firmá-los quando você achar que não vai dar mais. Eu prometo cessar toda a tempestade que se levantar ao seu redor e toda a tempestade que for gerada dentro de você. Eu prometo te amar de tal forma que o inferno não vai me poupar de você, não vai me livrar de você. Eu prometo infinitamente expressar o meu amor através da criação. Eu prometo te amar de tal forma que absolutamente nada foi capaz de me separar de você. Eu prometo que o que aconteceu até aqui e aquilo que está por vir não vai nos separar. Mais uma coisa que Jesus nos diz é: eu vou invadir o inferno, envergonhar tudo aquilo que tentou roubar você de mim. Mas não esquece, eu prometo ao terceiro dia voltar. E quando eu voltar, aquele que achava que teria me roubado de você vai ser como um espetáculo público diante de toda a criação, para que todos possam ver que o meu amor por você é infinitamente maior do que tudo que se levanta ao seu redor. Eu prometo que o medo que te paralisava não vai paralisar mais. Eu prometo que a sua ansiedade que tentava roubar de você o presente não vai roubar mais. Eu prometo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem o presente, nem qualquer coisa da criação será capaz de me separar de você. Eu prometo que se eu for a primeira parte dos seus dias, todos os seus dias serão plenos. Eu prometo que se eu for a primeira parte dos seus sonhos, todos os seus sonhos se cumprirão. Eu prometo que se eu for o propósito da sua jornada de fé, todos os seus propósitos serão realizados. Eu prometo que se eu for o único a quem você buscar socorro, você vai encontrar em mim refúgio e fortaleza. Pois podem cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu prometo por mim mesmo. Eu sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu prometo estar com você todos os dias, até que a morte nos aproxime. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, no dia de hoje vim orar por todos aqueles que estão apáticos. Querido Deus, quantos cristãos paralisados, Pai. Quantos que apenas ocupam um banco na igreja e nunca viveram seus sonhos, Senhor. Não vivem a vida que Jesus morreu por nós. Não o conhecem em espírito e verdade. Estão paralisados. Pararam no tempo e no espaço.
Que essa mensagem, Pai, seja um despertar na vida de cada um deles. Que a partir de hoje eles acordem e vivam o melhor de Deus em suas vidas. Que eles sejam extensão do Filho para glorificar o Pai. Hoje é o dia do despertar, Pai. Que o Espírito Santo toque essas vidas, transforme realidades e desperte corações. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus está voltando? O que você sabe sobre a volta de Jesus? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 44 diz: Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Meu querido irmão e irmã, preste muita atenção nessa mensagem, pois com certeza ela poderá ser um divisor de águas na sua vida cristã. Tudo na palavra de Deus mostra que Jesus está voltando para arrebatar os seus escolhidos. Mas quando será isso? O que ainda precisa acontecer para que Jesus volte? Essas perguntas têm respostas simples na Bíblia, mas se tornaram complicadas e confusas por causa de falsas profecias e doutrinas. Então, para que não haja mais qualquer tipo de dúvida a respeito da volta de Jesus e principalmente para que você esteja preparado para quando esse dia chegar, vamos falar sobre 7 sinais de que Jesus está voltando. O primeiro sinal: guerras e conflitos. No livro de Lucas, capítulo 21, versículos 9 e 10 diz: Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Você já parou para pensar no número de guerras entre países que aconteceram e ainda acontece pelo mundo nos últimos 100 anos? São mais de 80 grandes conflitos que trouxeram uma terrível destruição. Sem falar dos massacres causados pelo fanatismo religioso, pela guerra do tráfico de drogas e muitas outras. O segundo sinal: catástrofes naturais. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupção, fome e pestes em vários lugares. Você pode até pensar, mas isso tudo sempre aconteceu. Sim, mas estudos comprovam que o número desses acontecimentos foi muito maior no século XX do que em qualquer outro século. E a tendência é que essas catástrofes sejam ainda maiores no século XXI. Coincidência? Ou é porque Jesus está voltando em breve? O terceiro sinal: aumento do pecado. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O pecado tem se multiplicado de forma tão assustadora e se tornou algo tão comum que mal percebemos a sua presença entre nós. É óbvio que o pecado existe desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, mas sua influência entre os homens é cada dia maior e mais devastadora. Hoje há o excesso de pornografia, adultério, fornicação, corrupção, violência. E o pior disso tudo é que vivemos em uma sociedade que divulga essas práticas como algo normal, se tornou uma verdadeira apologia ao mal. Mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas e homossexuais se sentem ofendidos e nos rotulam de homofóbicos quando dizemos que Deus reprova esta prática.
Em alguns países, a lei protege a mãe que mata seu próprio bebê no ventre. E os usuários de drogas, que antes viviam escondidos pelos becos, agora marcham pelas suas ruas reivindicando os seus direitos. A sensualidade, que antes era vista como obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher. A luz virou trevas e as trevas, luz. O pecador não mais se envergonha do seu pecado. Pelo contrário, se orgulha dele. Você acha que Jesus não está voltando? O quarto sinal, a multiplicação do conhecimento. Em Daniel 12:4 diz: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Por causa dos avanços tecnológicos, em menos de meio século o homem pisou na lua, criou a televisão, o telefone, o rádio, o computador, a internet, os smartphones. Na verdade, a cada minuto algo novo é criado. Tudo isso se tornou comum em nosso dia a dia. Mas o que pouca gente sabe é que essa multiplicação do conhecimento é um dos sinais de que Jesus está voltando. O quinto sinal, a propagação da nova era. Em 2 João, capítulo 1, versículo 7 diz: De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. O movimento chamado de Nova Era é um conjunto de diferentes crenças, com o objetivo de buscar uma verdade universal. O termo Nova Era refere-se à Era de Aquário, que, de acordo com seus seguidores, está se iniciando, supostamente trazendo uma promessa de paz. A Nova Era ensina que para ser salvo não é preciso se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador. Basta apenas buscar o próprio aprimoramento da alma, chamando de evolução. Com isso acreditam na evolução do homem vindo do macaco e até mesmo em extraterrestres, como seres mais evoluídos. Ou seja, esse movimento não confessa que Jesus é um enviado de Deus para salvar e libertar o homem do pecado. O sexto sinal, renascimento de Israel. Do livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8 diz: Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e seria o Messias de Israel. Mas os judeus o rejeitaram e no ano 70 depois de Cristo foram expulsos da Judéia e dispersos pelo mundo. Assim, Jesus profetizou que um dos sinais de que ele estaria voltando seria o renascimento da nação de Israel, com a volta do povo judeu para a sua terra. E isso aconteceu. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU votou em favor disso e no dia 15 de maio de 1948 estava criado oficialmente o Estado de Israel. Este povo, que estava espalhado no mundo inteiro por quase 2000 anos, se tornou uma nação independente. Este foi o sinal-chave pelo qual todos os outros sinais de que Jesus está voltando começaram a aparecer. O sétimo sinal, o surgimento do anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração.
a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Com a crise financeira mundial, Terceira Guerra Mundial, aquecimento global, grandes terremotos e tsunamis, fomes e doenças em escala global, surgirá uma pessoa, de forma bem sutil, com o discurso de trazer a paz e a unidade a todos os povos, e conseguirá resolver aparentemente as calamidades da Terra. Tudo indica que a crise financeira será resolvida com uma moeda única mundial, provavelmente o chip sobre a pele. A guerra será resolvida com um acordo entre Israel, os árabes e o resto do mundo. As diferenças religiosas serão sanadas através do Conselho Mundial das Religiões, sob o comando do Anticristo. A fome acabará, pois se criará um sistema de distribuição de alimentos. Com a solução aparente dos problemas da humanidade, o Anticristo será aclamado por todos os povos e proclamará Jerusalém como sua capital, exigindo a adoração de todas as pessoas. E realmente ele receberá essa adoração. Mas somente um povo na terra se recusará a adorá-lo e receber a sua marca. Trata-se da Igreja de Cristo, composta dos verdadeiros cristãos e dos judeus messiânicos, que creem em Jesus como Salvador. Contra esses, o Anticristo descarregará a sua fúria, que se manifestará na grande tribulação dos cristãos. Agora, eu falo com muita seriedade a todos vocês que ouvem essa mensagem. Diante de todos esses sinais, fica muito claro de que Jesus está voltando. E você, como se sente diante disso? Você está preparado para quando a trombeta tocar? Como tem sido a sua busca pela salvação? Te dou um conselho: não perca tempo. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida o quanto antes, pois amanhã poderá ser tarde demais. Ore comigo assim: Senhor misericordioso, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que essa mensagem toque profundamente todos os corações de quem a ouvi-la. Muitas pessoas desconhecem a verdade que vem de ti, desconhecem o caminho correto a percorrer e não vivem a vida que o Senhor idealizou para cada uma delas. Muitas não conhecem Jesus, outras conhecem, são cristãos, porém vivem uma vida de pecado e não o amam em espírito e verdade. Desperta-os, Pai, no dia de hoje. Que hoje seja um marco na vida de cada uma delas, para que aceitem verdadeiramente Jesus como seu único Senhor e Salvador. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Feridas que curam. Suas feridas serão suas credenciais. No livro de Salmos 147:3 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ninguém gosta de ser ferido. As pessoas amam os beijos, os abraços, os elogios. Nós gostamos de muitas coisas que nos proporcionam qualquer sentimento ligado ao prazer, à segurança e ao bem-estar. Mas odiamos profundamente sermos feridos. Só que na vida, nós somos mais feridos do que levantados, elogiados e amados. É mais fácil alguém te destratar em uma fila de restaurante do que alguém te abraçar e dizer que você é bem-vindo, até mesmo entre os familiares. É muito mais fácil alguém fofocar o teu nome e te ferir
por causa de alguma situação passada do que simplesmente deixar o seu passado para trás e te dar força para construir uma nova história. O ser humano não sabe lidar com as feridas, mas as feridas são inevitáveis, você querendo ou não querendo. Elas vão chegar. Afinal de contas, a vida que Deus nos permitiu viver na Terra e aquilo que Ele planeja para nós enquanto estamos aqui não tem a ver com aquilo que queremos, mas com aquilo que precisamos. Deus sabe o que você precisa. Acredite nisso. Não são nos dias ensolarados da vida que crescemos, são nos dias difíceis. Deus sabe o que você precisa, por mais que você não goste das feridas. As feridas, por incrível que pareça, nos amadurecem, nos trazem experiências. As feridas, principalmente depois de superadas e cicatrizadas, nos ensinam. O que mais desejamos é ter carinho, atenção e aceitação em nossos relacionamentos. Porém, por muitas vezes, as pessoas que procuramos todo esse carinho, atenção e aceitação são justamente as pessoas que nos ferem. Agora preste atenção. Tudo o que você está vivendo hoje, não pense que isso não vem de Deus, pois Ele sabe o que você precisa para amadurecer, para crescer. São nos piores momentos da nossa vida que nós descobrimos quem somos. Deus não precisa te colocar em uma dificuldade para descobrir quem você é, porque Ele te conhece desde que você estava no ventre de sua mãe. Quando Deus permite que uma ferida chegue na sua vida, é para que você descubra quem você é realmente, porque ninguém continua o mesmo depois de ser ferido. A ferida vai mudar alguma coisa em você. E como as mudanças vêm de Deus para a sua vida, Ele permite que elas cheguem, por mais que você não queira. É no meio das lutas, é no meio das dificuldades que você começa a descobrir a força que tinha, o Deus que servia, a provisão dele para a sua vida, o filho de quem você é, o poder que está em você. Existem pessoas que, se passassem por aquilo que você já passou na vida, já teria morrido, mas você ainda está de pé. Deus está mostrando quem você é. O meu deserto foi muito pesado, muito difícil, porém hoje agradeço por tudo o que aconteceu. No momento da dor que amadurecemos, no momento que eu estava desesperado, sofrendo um adultério, falido financeiramente, olhando para o poste de energia, esperando a empresa de energia cortar a luz, vivendo à custa de cesta básica e com uma filha querendo cometer suicídio. Foi aí que aprendi, nessa dor, nesse momento obscuro da minha vida. Foi aí o teste, a prova. Foram nesses momentos que Deus me ensinou muita coisa. Foram muitas feridas, mas hoje aquelas feridas se transformaram em cicatrizes da luta. As pessoas hoje me seguem, não pelo que eu sou, mas sim pelo que superei, pelas dores que passei, pelas feridas que viraram cicatrizes. As pessoas te seguem porque, ainda que você tenha passado pelo vale da sombra da morte, você ainda continua de pé. As pessoas vão te seguir porque, apesar das feridas, como a perda de um ente querido, como o dinheiro que não caiu na conta, como o desemprego, como a injustiça, apesar disso tudo, você permanece de pé. As pessoas seguem quem permanece de pé, apesar das feridas. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Essa passagem é bem interessante. Repare que o inimigo dá o que você quer,
Deus dá o que você precisa. Um grande exemplo da Bíblia que podemos citar é Jacó. Em Gênesis 32, versículos 24 a 28 diz: E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porque ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Nunca mais reclame quando Deus te deixar sozinho por um tempo, porque todo mundo que Ele quer promover, Ele testa no secreto e sozinho primeiramente. Deus não te abandonou, pois Ele não abandona filho, mas a solidão atrai um tipo de guerra que você vai ter que lutar para descobrir quem você realmente é. Jacó lutou com todas as suas forças com o anjo, mesmo sendo ferido em sua coxa. Ele continuou. Perceba que o novo nome que foi dado a Jacó foi pela forma que ele lutou. Ele recebeu o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. Tiramos um grande ensinamento aqui. Grave isso. A sua próxima fase vai ser de acordo de como você lutou. Sem a luta que trouxe a ferida, Jacó não passaria para a próxima fase. Deus permite que você passe por uma situação de dificuldade para aprender antes que os homens te ferissem, porque fiéis são as feridas feitas por um amigo. Se os homens te ferissem antes de Deus, talvez você não se levantaria mais. Naquela luta com o anjo, Jacó foi ferido para passar para o próximo nível. As feridas são credenciais para provar o que você superou na vida. Elas possuem 3 razões principais. A primeira, as feridas te dão autoridade. Quando passamos por uma situação muito difícil em nossa vida e a superamos, viramos autoridade com relação a isso. Quando você pedir conselhos com relação a determinado assunto, antes verifique o que aquele conselheiro passou na vida, quais os problemas que superou, quais as feridas que venceu, quais as cicatrizes que ele tem para mostrar. Essas são as credenciais de autoridade, as cicatrizes, porque se não forem cicatrizes, são feridas ainda não curadas e abertas. E com isso esta pessoa não tem autoridade para falar com propriedade sobre aquele assunto determinado. Segundo, as feridas aceleram processos. Quando Deus permite que você enfrente uma situação difícil, automaticamente o bálsamo já está preparado para te curar também. Depois que você tiver autoridade, os processos serão mais rápidos. Existem casamentos que demoram 20 anos para entrar em ordem. Outros demoram 6 meses. Tem pessoas que demoram 10 anos para prosperar financeiramente, mas tem outras que prosperam em 2 anos. Os processos são diferentes, porque alguns evitaram a ferida e outros superaram as feridas que vieram. 3. As feridas mostram para o mundo quem você é. Não pregamos sobre Jesus hoje pela festa que fizeram quando ele entrou em Jerusalém no burrinho, mas pelas feridas que ficaram em suas mãos. As feridas te promovem, te colocam na história. Quando Deus permitiu que as mãos e os pés de Jesus fossem feridos e o seu corpo dilacerado, era para que a bênção que estava nele passasse para todas as gerações, inclusive para você. E também para que ele entrasse para a história, porque leais são as feridas feitas por um amigo. As feridas que são feitas por Deus cicatrizam,
As feridas feitas por homens ficam abertas. Quando ficam cicatrizadas, viram credenciais, autoridade, promoção. Quando ficam abertas, apodrecem. Normalmente as pessoas comentam do seu dia ruim, não do dia bom. Passarão 10 anos, as pessoas vão continuar lembrando do dia que você foi ferido. Mas você suportou, cicatrizou e agora virou uma autoridade. Você tem uma credencial. As pessoas divulgam seu nome de acordo de como você lutou diante das feridas. Quando você está passando pelo período do sofrimento, as pessoas vão falar, vão fofocar, vão opinar. No meu caso, virei assunto na cidade onde eu morava. Deixe isso para lá. Apenas ore, lute, aproxime-se de Deus, conheça-o, ame-o. Isso que vai te levantar e você vai virar autoridade. São as suas feridas que vão definir o seu próximo passo do futuro. Quando você for decidir o próximo passo da sua vida, olhe para as feridas que você carrega no corpo, na alma, que elas vão te apontar o próximo passo, porque ninguém continua o mesmo depois de superar uma dor. Quando você vence uma dor, você amadurece, e não é qualquer pessoa que te machuca de novo. Quando você supera uma ferida, você está muito à frente das pessoas que ainda estão lutando contra essas feridas. Agora preste atenção nisso. Muito mais importante que a ferida que você tem é quem te feriu. Não entendemos quando Deus permite uma dificuldade, mas existem coisas que não precisamos entender no momento. Só precisamos continuar andando, mesmo mancando, rastejando com dor. Jacó foi ferido, assim como você pode ter sido ferido nas emoções, nas finanças, na família, na vida ministerial, mas não existe ferida que não cicatriza. Existem pessoas que estão no meio da ferida e estão revidando, discutindo, murmurando, reclamando. Como você luta determina o processo que você vai passar. Você não é o que fez, você é fruto daquilo que lutou e venceu. As feridas que Deus permitiu que te ferissem é para matar o Jacó que existe dentro de você e trazer Israel. Tudo que você precisa já está dentro de você. Basta usar a fé e tudo aquilo que o Senhor te ensinou. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, agradecemos por esta mensagem. Muitos de seus filhos e filhas que oram comigo agora estão passando por momentos extremamente difíceis, momentos de muita dor, sofrimento, com as feridas expostas. Que essa mensagem, Pai, toque profundamente esses corações e que a partir de hoje cada um deles tenha consciência que suas feridas serão cicatrizadas. Que eles entendam que essas feridas vieram para o amadurecimento, para que eles mudem de fase em suas vidas. Que eles entendam também, Senhor, que nesta ferida morrerá o Jacó e nascerá o Israel. Que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma a partir de hoje. As feridas curam, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.